Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 31 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E aqui você começa a semana bem informado. Vamos então aos destaques do dia. Novo presidente da Petrobras pode ser anunciado hoje. Conselho da estatal se reúne para avaliar o nome de Caio Paes de Andrade. O presidente Jair Bolsonaro afirma que o general Braga Neto será seu candidato a vice nas eleições deste ano. E veja também, tragédia na África do Sul. Pelo menos 20 jovens são encontrados mortos em um bar. Tudo isso a partir de agora. E olha só, o Conselho de Administração da Petrobras faz nesta manhã uma reunião extraordinária para avaliar a indicação de Caio Mário Paes de Andrade à presidência da estatal. O executivo foi indicado para assumir o comando da empresa há cerca de um mês, mas o processo de checagem do indicado só começou após a renúncia do ex-presidente José Mauro Coelho. Se aprovado, ele pode tomar posse ainda hoje e vai ser o quarto presidente da estatal do governo Bolsonaro. E ainda falando em presidente Bolsonaro, o presidente confirmou o nome do general Braga Neto como vice em sua chapa para a disputa das eleições deste ano. O anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias. Braga Neto foi ministro da Casa Civil e da Defesa no governo Bolsonaro. Ele deixou o cargo no final de março devido à exigência de não ocupar funções públicas para disputar um cargo eletivo em outubro, como previsto pela legislação eleitoral. O presidente disse que teria outros excelentes nomes, como a ministra Tereza Cristina e o general Heleno, mas ficou grato por Braga Neto por ter aceitado essa missão. Bolsonaro falou que admira muito e que juntos devem ajudar muito o Brasil nos próximos anos. Do Braga Neto, o nosso candidato a vice. Temos outros excelentes nomes, como a Tereza Cristina, outros excelentes nomes, né? O Jean Heleno quase foi meu vice lá atrás, entre tantos nomes, pessoas maravilhosas, fantásticas, mas que vinham sendo trabalhadas ao longo do tempo, que vice é só um, né? Gostaria que pudesse indicar 10. Olha aí, o presidente Jair Bolsonaro também confirmou que o governo vai aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Os caminhoneiros e quem usa gás também serão beneficiados. A medida deve ser votada amanhã. A decisão vai ser incluída na proposta de emenda constitucional que, originalmente, iria compensar os estados que zerassem o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Como a medida foi abandonada, o relator da PEC no Senado, Fernando Bezerra, disse que, além do aumento do Auxílio Brasil, a proposta será dobrar o valor do Auxílio Gás, que hoje paga a cada 2 meses apenas metade do equivalente a um botijão de gás. O senador anunciou também a criação do auxílio caminhoneiro, que será de R$ 1.000 por mês. O parlamentar explicou que os recursos serão melhor aproveitados em benefícios destinados a públicos mais específicos. O impacto financeiro do relatório produzido por Fernando Bezerra será de cerca de 35 bilhões de reais. 1,5 bilhão para o reajuste do auxílio gás, quase 5,5 bilhões para os caminhoneiros e 21 bilhões e 600 milhões para o Auxílio Brasil. O relator afirmou que conversas com a equipe econômica do governo ainda estão em andamento para definir as fontes de receita que vão bancar as medidas. A gente muda de assunto agora e fala de economia. Quem vai aos supermercados deve estar percebendo a ausência de alguns produtos. O motivo é que, com a inflação, os donos de mercados têm priorizado os chamados essenciais nos estoques e itens, como, por exemplo, os chocolates, acabam ficando em falta. No mês passado, a falta de barras de chocolate nas prateleiras atingiu 20%, o maior desfalque desde o mesmo período de 2020, quando o índice atingiu 17%. Essa queda está atrelada com o menor poder de compra dos consumidores e com o alto preço do produto. Também foi constatado a queda na procura do chocolate em relação a abril, mês de Páscoa, onde ele esteve presente em 14% dos carrinhos de compra, enquanto em maio esteve em 9%. Para se ter uma ideia, o preço médio do chocolate aumentou em mais de 20% nos últimos 12 meses.
Em nota, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates disse que tem como diretriz não comentar sobre o preço dos produtos aplicados por seus associados e nem sobre o volume de vendas. Ainda completou comunicando que as empresas do mercado estão sempre procurando oferecer soluções dos mais diversos preços, gramaturas, formatos e embalagens, para garantir que o consumidor tenha a oportunidade de consumir da maneira que quiser e como puder. Para especialistas, devido à inflação, existe um conflito entre o setor da indústria e o varejista sobre como não repassar os altos custos da produção aos itens nas prateleiras. Por esse fato, os donos de supermercados vêm trabalhando com estoques cada vez menores e repondo menos os produtos que muitas vezes ficavam parados em prateleiras e não eram vendidos. Os empresários também estão aprendendo com o momento instável econômico e criando fórmulas de como reduzir os estoques ou encontrar oportunidades para realizar um reabastecimento sem ter prejuízo. E olha, ainda falando de economia e comportamento, mesmo com a evolução tecnológica, os riscos de utilizar dados bancários em celulares ainda faz com que uma parcela significativa da população ainda prefira usar o dinheiro físico. Vamos ver nessa reportagem. Segundo a maior empresa produtora de dinheiro físico do mundo, a Coin Bauer, mesmo com o aumento dos pagamentos online, das moedas digitais e do pagamento sem contato, ainda há muita vida nas cédulas tradicionais. Cerca de 90% das notas do planeta são impressas, pelo menos em parte, pelas máquinas da empresa. Nos últimos anos, os níveis de produção de papel moeda no mundo todo subiram e a empresa se empenha em produzir os dólares americanos, francos suíços, euros e outras moedas que possuem os mais recentes recursos de segurança para proteção contra a falsificação. Situações como a pandemia do coronavírus e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia fizeram com que a produção aumentasse por conta da demanda. Isso porque, de acordo com a empresa, durante as crises, as pessoas pegam dinheiro físico para ter certeza de que podem pagar suas despesas e necessidades em todas as situações possíveis em que poderão se encontrar. Familiares e amigos se despediram do jornalista britânico Dom Phillips neste domingo. O velório aconteceu em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O jornalista britânico Dom Phillips, assassinado enquanto trabalhava na Amazônia, foi velado no Brasil neste domingo por familiares e amigos, no país em que amava. A cerimônia foi realizada no cemitério Parque da Colina, na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Phillips tinha 57 anos e foi morto a tiros no dia 5 de junho, junto do indigenista Bruno Pereira, quando voltavam de uma expedição no Vale do Javari, na Amazônia. Era uma pessoa muito especial, não apenas por defender aquilo que acreditava como profissional, mas também por ter um coração enorme e um grande amor pela humanidade. Vamos celebrar a doce memória de Dom e sua presença em nossas vidas. Esse movimento mundial de solidariedade, justiça e de consciência pela conservação da natureza e dos povos que a protegem traz uma imensa esperança a todos nós, eu tenho certeza disso. Dom Phillips morava no Brasil há 15 anos. Além de ser colaborador regular do britânico The Guardian, trabalhou para os americanos The New York Times e The Washington Post. Apaixonado pela Amazônia, sobre a qual escreveu dezenas de reportagens, esteve na região do Vale do Javari para trabalhar em um livro sobre conservação ambiental e desenvolvimento local. 3 suspeitos foram presos no crime, entre eles o pescador, que confessou ter enterrado os corpos. O assunto agora é pandemia. Desde o final de maio, que o Brasil vive com a tendência de alta nos casos de infectados por Covid-19. Vamos aos números da doença em nosso país. O país confirmou mais 36 mortes por Covid-19 em 24 horas. Já são contabilizadas cerca de 670.405 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados 16.679 novos casos de Covid-19 em um dia. São 32.078.638 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 191 vítimas diárias.
A curva apresenta tendência de alta, com uma variação de 21% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 53.492 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de alta, com variação de 26% em relação a 2 semanas. E segundo o Ministério da Saúde, não atualizaram os dados os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Maranhão, Roraima, Tocantins e o Distrito Federal. E olha só, a vacinação contra a Covid é o assunto agora, já que o Brasil tem mais de 451.787.000 doses aplicadas. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. Os dados são do Ministério da Saúde e também das secretarias estaduais de saúde. A primeira dose foi aplicada em 84,03% da população. Já a segunda dose em 79,03% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 48,74% das pessoas. O estado de São Paulo aplica a partir de hoje a 4ª dose para pessoas com mais de 40 anos. E é necessário um intervalo de 4 meses, é bom lembrar, em relação à 3ª dose. E olha só, depois de meses de confinamento, a cidade mais populosa da China não registrou nenhum caso de Covid-19. A população de Xangai relutou para aceitar as medidas e sofreu para conseguir alimentos e até cuidados médicos. Mas, ao que parece, as restrições deram resultados. Há 2 semanas, milhões foram novamente confinadas temporariamente quando o governo municipal lançou uma campanha de testes em massa em algumas áreas. Enquanto isso, Pequim tinha fechado escolas e escritórios por semanas, devido a outro surto que as autoridades afirmaram ter sido contido na semana passada. A Secretaria Municipal de Educação indicou neste sábado que todos os alunos do ensino médio e fundamental vão poder voltar às aulas a partir de segunda-feira, ainda que professores, alunos e pais precisem passar por testes de PCR. A capital registrou apenas 2 infecções neste sábado. A China é a única das principais economias do mundo que continua a aplicar a estratégia de tolerância zero contra a Covid-19 para erradicar o vírus, com base em restrições a viagens internacionais, quarentenas, testes em massa e confinamentos severos. Autoridades sustentam que a política é necessária para evitar um colapso do sistema de saúde devido à distribuição desigual de recursos médicos e às baixas taxas de vacinação de idosos. E olha só, agora uma dica para quem quer se cuidar. Praticar exercícios no período noturno pode ser mais eficiente do que os treinos matinais. A conclusão é de um estudo sobre como o nosso metabolismo reage às atividades físicas. Confira. Os envolvidos no estudo tiveram sua dieta e seu horário de treino controlados pelo Instituto de Pesquisas de uma universidade australiana. Para isso, começaram recrutando 24 homens sedentários com excesso de peso. Verificaram sua pressão arterial, colesterol, controle de açúcar no sangue e outros aspectos de saúde. Após a triagem, refeições compostas por alimentos com cerca de 65% de gordura foram preparadas, já que os pesquisadores desejavam saber como o horário do exercício afetaria o metabolismo. Os voluntários então comeram esses alimentos e durante 5 dias visitaram o laboratório para mais testes. Em seguida, eles foram divididos em 3 grupos, um que realizou treinos todos os dias às 6h30 da manhã e o outro que malhava às 18h30 e o último que permaneceu sedentário. As rotinas de exercícios e a dieta rica em gordura foram idênticas durante 5 dias consecutivos. Após esse período, o colesterol dos praticantes de exercícios matinais tinha subido e o sangue deles também apresentavam níveis alterados de moléculas relacionadas a problemas metabólicos e cardiovasculares, com alterações que sugeriam maiores riscos de doenças cardíacas. Já o exercício noturno, por outro lado, diminuiu os piores impactos da má alimentação e mostraram níveis mais baixos do colesterol após os 5 treinos, bem como padrões melhores de moléculas relacionadas à saúde cardiovascular na corrente sanguínea. De forma surpreendente, eles também desenvolveram melhor controle do açúcar no sangue. Então, chegamos à conclusão que malhar no final do dia traz benefícios únicos para melhorar o nosso metabolismo. E veja a seguir, crime bárbaro na África do Sul. 21 jovens são encontrados mortos em um bar. E você vai ver também, NASA lança o primeiro foguete ao espaço fora dos Estados Unidos. A gente volta daqui a pouco.
Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta ao vivo. Agora são 8 horas e 48 minutos, quase 49, pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de uma notícia que chocou o mundo no último fim de semana. Um crime bárbaro marcou o fim de semana na África do Sul. Mais de 20 jovens, muitos deles adolescentes, foram encontrados mortos em um bar. O crime ainda está sendo investigado pelas autoridades locais. Pelo menos 21 jovens foram encontrados mortos em um bar noturno de um bairro majoritariamente negro na cidade sul-africana de East London. A polícia local informou que investiga a causa das mortes. As vítimas foram encontradas em um bar informal no gueto Scenery Park, na cidade do sul do país. Altos funcionários do governo correram para o local, entre eles o ministro da Polícia Nacional, que caiu em prantos depois de lamentar a idade das vítimas, algumas delas adolescentes. O presidente Cyril Ramaphosa, que participa da cúpula do G7 na Alemanha, enviou condolências e expressou preocupação pelas circunstâncias em que esses jovens se encontraram em um local que, à primeira vista, deveria ser proibido para menores de 18 anos. As autoridades estudam a possibilidade de rever as regras de concessão de licenças para a venda de bebidas alcoólicas. A África do Sul é um dos países do continente onde o álcool é mais consumido. Um responsável pelo Departamento de Segurança e Comunidade da província de Cabo Oriental descartou a possibilidade de uma briga com a causa das mortes, já que não havia sinais visíveis de ferimentos nas vítimas. Nas redes sociais, usuários mencionaram a possibilidade de intoxicação por gás ou um envenenamento coletivo. Fotos compartilhadas, cuja autenticidade não pôde ser verificada, mostravam corpos sem sinais visíveis de ferimentos espalhados pelo chão do local. A gente fala agora do conflito no leste europeu. Kiev, a capital da Ucrânia, foi alvo de intensos bombardeios russos neste domingo. O ataque aconteceu poucas horas antes da reunião do G7 na Alemanha. 4 explosões foram registradas por volta das 6 horas da manhã no horário local e atingiram um complexo residencial no bairro de Shevchenko. Uma vítima foi confirmada, mas o balanço pode aumentar, já que há pessoas desaparecidas. Esta é a terceira vez que o bairro é alvo de ataques desde o início da invasão russa em fevereiro. Além do G7, que reúne os líderes de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, aliados da Ucrânia vão se reunir a partir de terça-feira na cúpula da OTAN, em Madrid. Durante a reunião deste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um chamado à unidade no grupo, que, de acordo com ele próprio, não se dividiu e contrariou os desejos do presidente russo Vladimir Putin. Apesar disso, o premier britânico Boris Johnson advertiu para o risco de uma fadiga dos países ocidentais, mas anunciou uma nova ajuda de até 525 milhões de dólares para Kiev. As forças russas obtiveram avanços importantes no leste da Ucrânia no sábado, com a conquista da cidade de Severodonetsk e a entrada de tropas russas na vizinha Lysychansk. E ainda sobre a guerra na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky falou por videoconferência aos líderes do G7, como a gente acabou de informar, que participam do encontro de cúpula na Alemanha. Zelensky pediu ajuda para que a guerra na Ucrânia termine até dezembro deste ano, quando o inverno começa no país europeu. Segundo ele, a população local pode não suportar a escassez de recursos na estação mais fria do ano. Participam da cúpula do G7 os líderes dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Canadá e Japão. Mudando de assunto agora, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o aborto no país não é mais um direito constitucional. A sentença trará impacto para a sociedade norte-americana. A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos revogou uma outra resolução, a Roe v. Wade, de 1973, que reconhecia o direito constitucional da mulher ao aborto e o legalizava a nível nacional. A resolução da Corte deu uma vitória importante aos republicanos e conservadores que querem limitar ou proibir o procedimento. Contudo, a mudança não irá proibir definitivamente a prática, mas abre espaço para que cada um dos 50 estados norte-americanos adote vetos locais. Dessa forma, estados com governos conservadores, ou seja, republicanos como o Texas e a Flórida, por exemplo, devem retirar esse direito de suas moradoras. Enquanto as regiões sob o comando dos democratas, como a Califórnia e Nova York, tendem a manter o direito às mulheres. O presidente democrata dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou a decisão de erro trágico, já que expõe a maioria conservadora da Suprema Corte.
Biden ainda pediu para que os protestos sejam pacíficos e que os manifestantes não respondam com violência. Uma lei federal para liberar o aborto no país todo pode ser elaborada, mas as chances de o Congresso atual aprovar uma proposta sobre o tema são mínimas. O fim deste direito constitucional já era esperado desde maio, quando um rascunho da decisão foi revelada pelo site político do país. Para uma parcela grande da população norte-americana e lideranças políticas, a decisão da Suprema Corte foi comemorada como a maior vitória para a vida em uma geração. Há alguns anos, o combate ao aborto nos Estados Unidos se tornou uma causa que uniu diversas esferas do conservadorismo do país. Olha, e atenção a essa notícia, isso porque há mais de 20 anos que se esperava algo do tipo. Finalmente, a NASA surpreendeu e lançou um foguete fora dos Estados Unidos. E já se fala até que o acontecimento pode marcar uma nova era para a indústria espacial. Vamos ver? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! O primeiro lançamento da NASA de uma base comercial fora dos Estados Unidos foi realizado neste domingo na Austrália, um momento considerado histórico para a indústria espacial do país. No primeiro de 3 lançamentos planejados no Centro Espacial Arnhem, o foguete carregado com uma tecnologia comparável a um mini telescópio Hubble foi lançado e ascendeu cerca de 350 quilômetros no céu noturno do Outback australiano. O diretor da Equatorial Launch Australia, empresa proprietária e operadora de uma base de lançamentos no norte do país, descreveu o feito como uma festa de inauguração para a indústria espacial australiana. Depois de uma série de atrasos por causa de condições climáticas desfavoráveis, o foguete de sondagem suborbital rasgou os céus para estudar os raios-x que emanam dos sistemas Alpha Centauri A e B. Depois de captar os dados desses sistemas estelares, a carga útil do foguete deve retornar à Terra. De acordo com a NASA, o lançamento oferece um olhar único sobre esses sistemas distantes e abre uma janela de possibilidade para os cientistas. Este é o primeiro foguete da NASA lançado da Austrália desde 1995 e o projeto foi aclamado pelo Premier como o início de uma nova era para a indústria espacial do país. Bom, e quem sabe logo, logo também não acontece um lançamento aqui do Brasil. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!